Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, e nessa aula de hoje irei apresentar para vocês uma função financeira do Microsoft Excel. Essa função que iremos trabalhar hoje, ela é a função VF, tá? Que ela vai calcular para a gente um valor futuro. Essa função ela é semelhante àquela tecla FV da calculadora 12C da HP, tá? Vamos utilizar aqui a função VF, colocando aqui o sinal de igual. Vamos digitar o VF aqui embaixo e ele já vai puxar para mim a sugestão da fórmula. Dou um Tab e ele já começa a fazer para mim a expressão, tá? Primeira coisa que ele pede aqui na expressão é uma taxa. Essa taxa ela nada mais é do que o valor dos juros que iremos trabalhar. Esse, no caso aqui da nossa tabela, essa taxa está aqui na célula E5. Clico aqui na célula E5 e ele me pede para fazer uma separação através de um ponto e vírgula. Vou separar o primeiro e o segundo argumento com um ponto e vírgula. O segundo argumento que ele me pede é o NP. O que é o NP? O N vamos entender como sendo um número indeterminado e o P sendo o período, ou seja, é um número indeterminado de período, que pode ser tanto meses quanto anos. Só vale salientar que quando você estiver trabalhando com a taxa de juros e o período, eles têm que ser compatíveis. Não adianta colocar uma taxa de juros mensal em um período anual, ou um período mensal com uma taxa de juros anual, pois o cálculo vai sair errado, tá? Então nós temos aqui o NP, número de meses, no nosso caso aqui, que vamos trabalhar. Onde está essa nossa variável? Ela está aqui no período, que dentro do nosso exemplo são 360 meses. Ponto e vírgula para separarmos da próxima argumentação. E agora nós temos a próxima sintaxe, que é o PGTO. PGTO, para vocês guardarem também, pense no PGTO como sendo a abreviação da palavra pagamento. Então, se eu tenho um pagamento, eu tenho uma prestação, eu tenho aqui uma parcela, eu tenho um aporte. Aonde está essa minha variável? Ela está aqui no E11. Separo novamente com um ponto e vírgula e vamos para a nossa próxima variável, que é o VP. O que é o VP? O VP é o valor presente. Esse valor presente ele está entre colchetes porque ele não é exatamente obrigatório. Que a gente pode simplesmente querer calcular só os aportes sem um capital inicial, por exemplo. Mas a gente vai colocar o VP dentro da nossa função para, se a gente quiser utilizar essa fórmula mais para frente, com outros dados a gente consegue. No nosso caso aqui do nosso exemplo, nós temos esse aporte inicial. Clico aqui, coloco o VP, ponto e vírgula novamente, e temos aqui uma última opção, que é o tipo. O tipo, a opção 0, ele vai pegar o fim do período, e o 1 ele pega no começo do período. Esse período pode ser, no caso, os meses ou os anos, e no nosso exemplo aqui ele pegaria com o 0 o final do período, o final do mês ou início do mês. Se você não colocar nada, ele vai pegar a argumentação como sendo 0, ele vai entender que é um 0. Então aqui normalmente eu nunca coloco nada, que ele já entende que é um 0, e ele vai pegar isso desde o princípio. Dou um Enter, e nós temos aqui nosso resultado, mas esse resultado ele ficou negativo. Por quê? Porque dentro de um cálculo dessa função, dentro de uma finanças, a gente coloca sempre o que? O número dos aportes como sendo um valor negativo. Quando for fazer esse tipo de cálculo na própria calculadora HP mesmo, vocês vão notar que vão colocar um valor inicial de 3.000 e tecla-se naquele botão que está escrito CHTS, que é para a troca do sinal. E quando coloca o aporte, faz exatamente a mesma coisa. Você aperta
o botão CHTS para ele inverter o sinal. Por que isso é negativo? Porque a gente entende que esse valor ele está saindo do meu caixa, ele está saindo da minha conta corrente para entrar no investimento. Então ele está saindo do meu fluxo de caixa e o aporte também. Agora nós temos um valor positivo. Todas as vezes que vamos trabalhar com esse tipo de função financeira, vai ser desta forma? Sim, isso é um padrão. Mas se eu não quiser toda vez ficar colocando um sinal de negativo na frente, a gente tem como resolver essa questão. O que eu faço? Eu posso simplesmente vir aqui na minha função e após o sinal de igual, eu vou colocar o sinal do negativo e dou um Enter. O que esse sinal de negativo acabou de fazer? Ele inverteu o sinal de toda a minha função. Então, agora, como toda a minha função está negativa, e esse cálculo no final vai ficar positivo. Dentro do nosso exemplo, nós temos uma taxa de juros de 0,90% ao mês, num período de 360 meses, com um aporte inicial de R$3.000 no dia de hoje e aportes mensais durante esses 360 meses de R$350. No final desse nosso período, o montante acumulado será de R$1 milhão. O montante seria aquele valor final, tá? Aqui nesse caso nós não estamos utilizando o desconto de imposto de renda nem inflação, que não é o caso para esta função, tá? Essa função é só para se assemelhar àquela do FV da calculadora HP. Espero que essa aula tenha te ajudado e peço aqui também a sua ajuda, clicando no gostei, compartilhando o vídeo e inscrevendo-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aguardo vocês numa próxima aula.